Com a palavra o senhor Michael Roberts. Muito obrigada pelo convite de falar nesta comissão na questão da dívida. Eu sou parte de uma delegação internacional, Maria Lúcia Fatorelli organizou, para trazer a experiência do que está acontecendo em nossos países, também internacionalmente, na questão da dívida. Reconhecemos que o Brasil não é uma exceção, é um processo que está ocorrendo em todo o mundo e que já ocorreu nos últimos 30 anos. Entretanto, apesar de ser uma ocorrência internacional, eu, por exemplo, trabalhei com essas questões por mais de 30 anos e consegui compilar muitas informações sobre a questão da dívida no setor público. Primeiro, no gráfico, vocês veem informações do FMI sobre a dívida pública, a relação entre a dívida pública com o PIB, a produção de uma economia, e onde o Brasil se encontra em relação aos outros países emergentes, como Índia, América Latina, México, África do Sul, os G20, China, Indonésia, Turquia e Rússia. Quem tem o maior débito, a maior dívida é o Brasil. Vou falar um pouco sobre isso. Como resultado de uma grande dívida, vocês pagam muitos juros. Assim como já foi mencionado por várias pessoas, os juros são altíssimos em Brasil e a dívida também é alta. O interesse custa muito. Para pagar mais dívidas, você tem de pagar mais juros e tem de pegar emprestado mais dinheiro e você cria mais dívida. Vamos ver aqui a relação entre o custo dos juros em relação ao PIB, em relação às economias emergentes. A América Latina, o G20, o maior custo dos juros está no Brasil. Não um pouco só, mas há uma diferença muito grande em relação ao Brasil. Em 2017, de acordo com o FMI, não é um fato da esquerda, mas vem do FMI, 7 a 8% do PIB só em juros da dívida pública, muito mais do que outros países. Também o FMI, as taxas de juros não estão repetindo, mas não estão diminuindo, mas estão aumentando. E nas próximas eleições do seu país, de acordo com o FMI, vocês terão, eles geralmente são bem moderados, 9% do seu PIB anual irá pagar a dívida pública, isso sem falar na dívida privada. Isso é um problema do Brasil em particular, mas não é único do Brasil. E por que isso? É parte do efeito de bola de neve. O FMI chama isso de efeito de bola de neve. Não é a única razão dos altos juros. Os juros não estão sendo pagos porque não tem havido renda do setor público para pagar esses juros. Não é suficiente. A maioria dos brasileiros pagam muito imposto. Uma baixa minoria poderia pagar mais juros, mas não estão pagando. Em 2015,
10% da população pagou mais de 30% em juros de sua renda. 1%, 32% pagaram apenas 1%. Não apenas a renda mensal proveniente de salários, isso também inclui gastos com rendas. Isso é uma situação regressiva, terrível para a economia. Os pobres pagam mais do que os ricos. Todas as vezes que eles gastam dinheiro porque a renda deles é menor. E os ricos pagam menos em impostos de vendas. Isso é uma regressão e é um grande problema no processo brasileiro. Temos taxas regressivas. As pessoas que ganham o salário mínimo, se pagam impostos que se fosse similar a uma pessoa que ganha 5 salários mínimos, a pessoa que ganha o salário mínimo pagará relativamente 5 vezes mais do que uma pessoa que ganha 5 vezes mais. Essa é a situação no Brasil. E as receitas oriundas de impostos é paga pelos mais pobres, muito pouco é pago pelos mais ricos no Brasil. Há muita isenção de impostos, isenção com empresas que usam usam uma fachada para não pagar impostos. E esses dados são públicos e a isenção de impostos pela maior parte dos brasileiros é de 60 bilhões de reais ao ano. Poderíamos pagar o dobro ao programa de Bolsa Família se todos pagassem. Isso é legal. Temos evasão maciça de impostos pelos ricos. Temos os fundos offshore. Sabemos que todos sabem que os paraísos fiscais no Panamá, as pessoas, a elite tem seu dinheiro, principalmente no Panamá e em outros paraísos fiscais. Essa semana temos informações sobre paraísos fiscais, onde centenas de empresas e indivíduos da elite que levam seu dinheiro para fora do país sem pagar impostos de forma ilegal. Economistas dos Estados Unidos, 7 a 8% do PIB. Esse é o total que está sendo enviado, que está sendo evitado o pagamento, que está sendo defraudado dos contribuintes. É um escândalo de ilegalidade e nada é feito a respeito. A maior parte dos governos são apoiados por essas pessoas que realizam essa evasão. Acredito que nos documentos desses paraísos fiscais, a rainha da Inglaterra estava colocando dinheiro nesses fundos offshore sem saber, mas também os mais ricos do mundo fazem isso também. Eles levam seu dinheiro para esses paraísos fiscais, o que é um exemplo de patriotismo pela rainha da Inglaterra. Tem o direito do seu setor privado receber impostos oriundos dessas operações.
Se adicionarmos tudo isso, a perda de impostos para o Estado brasileiro é de 600 bilhões de reais. 600 bilhões de reais que cobriria o Bolsa Família, outros benefícios sociais e outros estados, como, por exemplo, educação infantil, aposentadorias. Essa é a perda dos impostos que poderia ser utilizado para apoiar esses serviços públicos. Isso é um escândalo, não apenas para o Brasil, mas em nível internacional. E todo governo que quer ajudar o povo precisa enfrentar essa situação da evasão fiscal. Eu venho da Inglaterra, eu sou da Inglaterra. Nos anos 70 e 80 tivemos a Margaret Thatcher como primeira-ministra e o setor público, de acordo com ela, estava grande demais e precisaríamos reduzi-lo. Havia dívidas demais e déficits demais. Ela disse: não há outra alternativa. De acordo com o governo central, muitos governos e seu governo Brasil dizem que não há alternativa à privatização, à esterilidade fiscal, a colocar essas empresas públicas em mãos privadas, de acordo com outras propostas brasileiras, 20 anos de austeridade fiscal e não há outra alternativa. Mas existe uma alternativa, o dinheiro está aí, se fosse arrecadado e utilizado no interesse do povo. Palavras econômicas são usadas para cobrir esses fatos, a engenharia fiscal, austeridade também, para aqueles de vocês que já viram austeridade, quer dizer reduzir seus serviços fiscais e aumentar seus impostos para você, para que os ricos não precisem pagar. Isso é que significa austeridade. Em termos de pensões e reforma fiscal, medidas para melhorar os benefícios públicos, pensaríamos que as reformas melhorariam as coisas, mas o que acontece é o contrário. Essa é uma contra-reforma que vai piorar a situação da maioria e vai melhorar a situação de poucos. O que aconteceu na Grécia, na Europa e que também está acontecendo no Brasil, representa iniciativas de financiamento privado e público. É um sistema que utiliza dinheiro público combinado com fundos privados para a educação, para outros serviços públicos e que tiram esses serviços fora do controle público, colocam em mãos privadas. Isso está ocorrendo no Brasil. Uma coisa terrível, um escândalo terrível é o futuro do Brasil, e o Brasil precisa fazer alguma coisa. Porto Rico, aconteceu a mesma coisa em Porto Rico, empresas americanas vieram a Porto Rico sem pagar impostos. E mudaram o sistema de impostos e Porto Rico empregou duas pessoas dos bancos Santander para aumentar a dívida e aumentou a dívida. O que eles fizeram quando chegaram? O que eles fizeram? Eles pagaram aos seus amigos de Santander para fazer isso
para ajudar o Santander a aumentar o débito, a dívida pública, no valor de 70 milhões de dólares. O furacão destruiu o país e o Santander aumentou contribuições ao país. Santander ganhou $1 bilhão nesse processo e o governo de Porto Rico estava destruído. Qual é a resposta daqueles que dizem que não tem alternativa? A resposta deles, principalmente na questão do Porto Rico, são como gaviões que querem se apoderar do dinheiro público e demandar exigir que seja pago, que sejam pagos juros escorchantes. E mesmo se significar reduzir o padrão de vida dos porto-riquenhos. Os militares, os Estados Unidos mandaram 2.000 soldados para Porto Rico para que essas medidas fossem implementadas. Então, vê-se que direitos simples, humanos simples estão em perigo. Na questão brasileira, há uma causa que apoia os direitos humanos, o bem-estar da população, e muitas constituições não têm isso, mas a Constituição brasileira tem. Se uma dívida vai ser imposta ao povo depois de uma série de escândalos e esquemas, e o governo tentar utilizar não apenas a lei, mas também controles e segurança contra o povo que se opõe a isso, então os direitos humanos desse povo estão sendo ameaçados. Porto Rico fez isso e vamos esperar que no Brasil não ocorra a mesma coisa. Bom.